Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo, meu nome é Esdras Santana e esse vídeo é mais um vídeo de solução da nossa sprint. Esse desafio foi massa, né? Então, deu para explorar bastante coisa de recursos do Power BI, deu para explorar um pouquinho também DAX e se você não conseguiu resolver, fica ligado que eu vou mostrar o passo a passo para a gente atingir o resultado. Beleza? Então, vem comigo, roda a vinheta. Bom, se você está vindo aqui pela primeira vez, esse vídeo aqui, a gente tem vídeos, tem desafios semanais e desafios mensais, são abertos ao público. Inclusive, você pode vir aqui embaixo na descrição do vídeo, já tem o desafio da nossa sprint aberto para a próxima semana. Você vai entrar, você vai cair em um site parecido com esse que você está vendo aqui, com as instruções, você pode baixar os dados e colocar a sua solução, tá? E quero lembrar também que a gente está com um desafio mensal, né? Então você vai ter um mês aí para você eh, desenvolver o seu dashboard e o tema está muito especial. É um tema de avaliação dos filmes da Netflix. Então, entra aí na descrição também, tem um link direto para o desafio Kickstart. E aí vai ter o problema do nosso cliente, o que você tem que fazer para ajudá-lo utilizando os dados. Beleza? Estou esperando pela sua solução. Então, vamos aqui para o vídeo. Bom, qual é o nosso desafio aqui? A gente tem um gráfico para criar com esses parâmetros, né? Então, quando a gente clica aqui no primeiro parâmetro aqui, ó, no mês, ele vai exibir o valor do faturamento mensalmente, beleza? Quando a gente clica agora aqui eh, no, eu me perdi aqui. Quando a gente clica, por exemplo, no segundo trimestre aqui, ele vai agrupar o primeiro e o segundo trimestre, só que o valor que ele vai exibir aqui, ó, é o valor mensal, tá? Não é ou perdão, é a média mensal, não é o valor somado do faturamento dos 3 meses, tá? E essa informação é bem importante porque você vai perceber que a nossa granularidade lá nos dados é diária, então você vai ter que usar algum esqueminha para fazer essa mudança aí, não pode calcular a média ali direto não, você tem que fazer a média mensal, beleza? Então vamos aqui para o Power BI, eu já estou com os meus dados aqui, e lembrando uma coisa que eu queria falar. Existem vários caminhos para você chegar no mesmo resultado, tá? O caminho que eu escolhi aqui, eu acredito que seja, talvez é até o mais fácil, mas certamente ele é o mais, e provavelmente o mais didático, né? Então vai ficar mais fácil para eu criar a linha de raciocínio, explicar o que é que está acontecendo em cada coisa. E no finalzinho tem uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para você usando esses parâmetros, uma coisa bem curiosa, tá? Então, estou com o meu Power BI aqui aberto, os dados já estão carregados aqui. Eu vou aqui em transformar dados para você dar uma olhadinha. Então, é uma tabela simples, tabela de vendas, né? Então, a gente tem a data aqui, diária, e o faturamento por dia, né? Então, fica ligado nessa informação. Ah, beleza, então a gente vai precisar aqui de um calendário, né? De uma tabela calendário, porque a gente vai exibir ali no eixo X o valor do mês ou o trimestre, né? Então a gente vai precisar dessa tabela calendário para a gente dar uma trabalhada nela. Para criar essa tabela calendário, eu vou criar aqui, ó, aqui dentro do Power mesmo, usar a função listDates, list.dates. Deixa eu ver aqui. O Power BI criou. Eu sei que meus dados são do ano de 2018, né? Então eu posso. Deixa eu digitar aqui mais fácil, né? 01 2018, 2018. Eu quero 365 dias, o ano inteiro, e eu quero que incremente de um em um. Ok? Ele vai criar minha lista, vou transformar isso aqui para tabela. E aí, aqui dentro, deixa eu já mudar aqui para data. Vou renomear também aqui, para ficar mais fácil. E aqui dentro eu já vou criar logo algumas colunas, né? Vou criar a coluna de mês, vou criar a coluna logo do trimestre também aqui, para ficar mais fácil, tá? Já que a gente vai utilizar essa informação lá. Vou aqui adicionar a coluna. E aqui, já estou com a data selecionada, então venho aqui, ó, primeiro mês, que vai ser o número do mês mesmo. Coluna de data aqui, vou adicionar o nome do mês. Nome do mês. Só que aqui eu vou fazer um detalhezinho, vou transformar isso aqui, só para ficar mais, um visual mais bonitinho, né? Colocar toda a palavra, o início letra maiúscula, e vou tirar aqui, vou só pegar as 3 primeiras letras. Extrair, primeiros caracteres, os 3 primeiros dígitos. Vou extrair aqui também logo o meu adicional coluna aqui, que vai ser de trimestre, que eu vou precisar dela também um pouco mais pra frente. Trimestre do ano. Beleza? Vou fechar e aplicar. E a gente vai logo criar algumas medidas que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar do faturamento, exibir o faturamento por mês e
calcular também logo aqui a nossa média mensal. Para isso, deixa eu criar uma tabelinha nova aqui, para adicionar e agrupar as minhas medidas, para ficar mais organizado. Me- Medidas. Hum. A primeira medida que eu vou criar aqui vai ser a soma do faturamento, né? Então, chega aqui, faturamento igual a soma, f dados valor. Vou transformar logo isso aqui em moeda. Já tem aqui português, Brasil. Vou tirar essas casas decimais aqui que eu não vou precisar, porque é tudo, não tem número após a vírgula. Beleza? E agora a gente já tem o faturamento e deixa eu ocultar essa coluna e a gente vai criar agora a nossa média. E aí aqui é o primeiro ponto de atenção, né? A gente precisa da nossa média, eh, da média mensal. Então eu não posso simplesmente pegar a average e jogar a coluna valor ali dentro da average, porque não vai dar certo, porque ele vai pegar. O que é que vai acontecer se eu fizer isso? Ele vai somar, por exemplo, quando eu agrupar o primeiro trimestre, ele vai somar o faturamento dos 3 meses e dividir pela quantidade de dias, sei lá, 3 meses, uns 90 dias, né? E não é isso que a gente quer. A gente precisa somar o faturamento e dividir pela quantidade de meses, que são os 3 meses, né? Então, vamos fazer isso. Para a gente fazer isso, a gente precisa de um artifíciozinho dentro do DAX, né? Que é o Average X, para a gente fazer a nossa mudança. Então, vamos lá. Vamos chegar aqui e botar média mensal. Média mensal, que vai ser igual a nossa Average X. E aí aqui vou passar primeiro values, para a gente pegar o mês, né? Função invocada, ó, esqueci até de mudar o nome. Função invocada mês. Calendário, depois eu mudo o nome da calendário. E aí sim, a gente vai usar a nossa, fazer referência aqui à nossa medida de faturamento, que já tem a calculate aqui embutido para fazer a transição. Ok. Mesma coisa, vou transformar aqui em moeda e zerar aqui as casas decimais. Pronto, já temos as nossas duas medidas, as que a gente vai precisar. E aí, agora a gente vai precisar fazer uma. Deixa eu voltar aqui, ó. E aí, vamos fazer que nem no vídeo passado, né? Então a gente vai quebrar esse problema em problemas um pouco menores aqui, para a gente ir resolvendo. Se a gente olhar isso aqui, dar uma analisada no que é que está acontecendo aqui, ó, a gente tem esse segmentador aqui, que é como se fosse um filtro, né? E quando eu clico em um dessas opções, há uma mudança aqui no eixo, né? Então aqui, por exemplo, eu cliquei no segundo trimestre, ele mudou o eixo aqui, ó, não está mais exibindo mês a mês. Ele está exibindo primeiro os dois trimestres aqui e depois ele vem pegando mês a mês. Qual é o recurso que faz isso dentro do Power BI, né? O recurso que a gente pode usar aqui é parâmetros de campos. E nos parâmetros de campos a gente precisa, obviamente, escolher os campos que vai fazer essa troca do eixo, né? Então a gente precisa do eixo lá, a coluna de meses, que a gente já tem na tabela calendário, mas a gente precisa criar algumas outras colunas para a gente poder fazer essa troca, né? Então a gente vai ter lá uma coluna que vai ser. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu tenho, então, aqui, ó, nessa primeira situação aqui, eu vou ter a lista de colunas que vai ser o primeiro trimestre, e aí depois mês a mês. Não é isso? Nessa situação daqui de baixo, ó, eu vou ter o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre, e depois mês a mês. Esse vai ser o conteúdo das nossas novas colunas, né? E para isso, obviamente, eu vou ter que ter 4 colunas, né? Uma que tem o primeiro semestre e os meses, primeiro e segundo trimestre e os meses, primeiro, segundo, terceiro e os meses, e depois todos os trimestres, beleza? Então a gente vai criar isso lá dentro da nossa tabela calendário, que, de novo, é mais fácil de vocês entenderem o raciocínio. Vou explicando aqui, vai ficando mais fácil de a gente entender, beleza? Deixa eu renomear isso aqui, ó, pra ficar mais. Beleza, e para isso eu vou adicionar aqui, eu vou usar a coluna condicional. Como é que vai ser essa condicional aqui? A gente vai usar primeiro, deixa eu renomear aqui como eixo 1. Nosso eixo 1, como é que vai ser a condição dele aqui? Quando no trimestre ele for igual a 1, eu quero que ele coloque lá o primeiro trimestre. Deixa eu copiar isso aqui para não precisar digitar toda hora. Pronto. Quando o primeiro trimestre for 1, e depois, quando não for, quando não cair nessa condição, né? Então ele vai escolher uma coluna já existente, ele vai trazer o conteúdo que está na coluna do nome do mês. Ou seja, então ele vai
Quando for o primeiro trimestre, vai ficar primeiro trim, primeiro trim, primeiro trim. Acabou o primeiro trimestre, aí ele vem abril, tal, 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 até dezembro. Beleza? Esse vai ser o conteúdo da nossa nova coluna aqui, ó. Ou seja, toda vez que eu... Janeiro, primeiro trimestre. Fevereiro, primeiro trimestre. Março, primeiro trimestre. Depois, quando chegar aqui em abril, ó, ele já vai trazer o nome de fato, abril, o nome do mês. Maio vai ser maio, beleza. Então, eu vou fazer a mesma condição para as outras colunas, só que aumentando a quantidade de trimestres. Agora, na próxima coluna vai ser o primeiro trimestre, segundo trimestre. E depois os meses. Primeiro, segundo, terceiro, depois os meses. Beleza? Então, vamos fazer aqui, ó, adicionar a coluna. Eixo 2. O eixo 2 aqui. Quando primeira. Então vamos lá. Quando o trimestre for igual a um, eu quero que ele exiba primeiro trimestre. Adicionar uma cláusula. Quando o trimestre for igual a 2, eu quero que ele exiba o segundo trimestre. Vou renomear aqui, segundo trimestre. Quando não cair nessa condição, ele vai escolher a coluna que já é existente e vai trazer o conteúdo da coluna nome do mês. Ok? Nova coluna aqui. Isso, 3. Mesma coisa. Primeiro trimestre. Quando for igual a 1 aqui o trimestre, primeiro trimestre. Adicionar a cláusula. Quando o trimestre for igual a 2, segundo trimestre. Adicionar uma terceira cláusula. Quando o trimestre for igual a 3, vamos colocar aqui terceiro trimestre. Quando não cair nenhuma dessas condições, ele vai pegar aqui e completar com os nomes dos meses faltantes. Nome do mês, ok. E criar a minha última coluna aqui, que vai ser agora o eixo 4, que vai ser os trimestres, só o trimestre, né? Opa, eixo 4. Vamos lá. Quando o trimestre for igual a 1, primeiro, opa, opa, errado. Primeiro trimestre, trimestre foi igual a 2, segundo trimestre. Quando o trimestre foi igual a 3, terceiro trimestre. E aí, quando não cair nenhuma dessas condições, eu já posso colocar aqui logo o quarto trimestre. Beleza? Entendido até aqui? Vou só trocar o tipo aqui. Vou mudar aqui o lateral tipo para texto, fechar e aplicar. E vamos começar a trabalhar lá para ver o que é que já está, o que é que está acontecendo aqui, né? Deixa eu ver se eu fiz se as tabelas estão conectadas. Preciso fazer conexão aqui agora, ó, de calendário, data para data ID. Ficou um para um, mas só a título de boas práticas. Um para muitos, sentido único, ok. Pronto. E aí, agora sim, a gente pode criar nosso parâmetro, porque a gente já tem agora os campos que a gente vai fazer a troca, né? E aí depois a gente já vai começar a fazer o teste aqui para ver se está tudo funcionando. Vamos lá, modelagem, novo parâmetro, parâmetro de campos. Vou botar aqui eixo. E aqui eu vou escolher agora os meus campos que está dentro da tabela calendário. Então, mês, o nome do mês eu já tenho, né? Vou selecionar. Então, eu vou botar agora eixo 1, eixo 2, eixo 3 e eixo 4. Já vou deixar aqui selecionado porque ele vai acrescentar já o nosso parâmetro, o nosso segmentador dentro do nosso dashboard. Criar. E aí, né, como a gente viu lá no outro vídeo, o próprio Power BI, ele já faz um esquema aqui, ó, e ele cria os nossos parâmetros. Inclusive, a gente pode é, trocar esses nomes aqui, né? Isso aqui não, eu posso deixar aqui, por exemplo, só mês. Esse aqui eu vou botar primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quatro. Só para ficar mais bem apresentável, tá? Então, ele já trocou aqui, beleza. E agora vamos ver se isso está funcionando, né? Como é que a gente vai fazer? Vai criar um gráfico, usar a nossa medida, e no eixo, em vez de a gente escolher qual coluna a gente vai colocar dentro no eixo aqui, a gente vai escolher esse parâmetro que o Power BI criou. Eu vou selecionar aqui o gráfico de. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Vou selecionar aqui o gráfico de colunas. Puxar ele aqui para cima.
Beleza? E aí, vamos lá. No eixo aqui, eu vou colocar o parâmetro criado no eixo X e as medidas, por enquanto, a gente vai usar só faturamento para a gente ver deixa eu mudar isso aqui, ó. Bota aqui, cadê valores? O rótulo de dados. Eu vou tirar essa abreviação aqui, só para ficar mais fácil da gente enxergar. Diminuir um pouquinho a fonte também. Nenhum. Beleza. Pronto, então já temos aqui, ó. Bora ordenar logo essa coluna aqui do mês. E a gente vai precisar fazer isso também nas outras colunas, né? Mas antes disso, antes da gente. Deixa eu só fazer essa ordem aqui, que depois eu volto lá pra gente trabalhar o restante. Opa, calendário aqui. Ó, pegar o nome do mês, eu vou ordenar pelo número do mês. Classificar a coluna por mês, para ele pegar a ordem aqui, sequência. Janeiro, fevereiro, março, abril. Massa. Então, tenho aqui, ó, ele está selecionando o mês, ele está exibindo por mês. Quando eu seleciono aqui o primeiro trimestre, ó, ele agrupa o primeiro trimestre e aí mostra o restante. Só que aí está fora de ordem, né? A gente vai criar essa ordem lá dentro também. Outubro, tá? Quando eu clico no segundo semestre, ele agrupa os dois, né? Primeiro e segundo trimestre, e exibe o restante. Só que aí a gente tem duas coisas aqui que a gente precisa ajustar, né? Uma é esse aqui, que é, a gente precisa exibir aqui, na verdade, quando tiver selecionado contexto de primeiro ou segundo trimestre, tá? Quando tiver contexto de trimestre, a gente precisa exibir a média, né? E no mês a gente exibir de fato a medida de faturamento. Então a gente vai usar uma funçãozinha para a gente fazer essa troca. E aí a gente precisa também criar aqui uma ordem, né? Então vamos fazer essa ordem também lá no Power BI. Oh, no Power Query. E aí, voltando, né? Falando novamente. Existem outras maneiras, para criar essa ordem aqui, eu vou criar três colunas, tá? Para a gente criar essa ordem, mas tem outras maneiras de você fazer isso. Ó. Com uma coluna só, você pode criar alguma medida, uma medida não, algum um valor numérico sequencial para você conseguir ordenar todas as colunas por ela, mas para gente não perder tempo nessa criação, explicando a lógica, bora seguir aqui no caminho mais fácil para a gente trabalhar, beleza? Então a gente vai adicionar a primeira coluna, então eu vou criar uma coluna aqui condicional para cada eixo desse aqui, para a gente adicionar a nossa ordem, tá? Eu vou nomear como ordem um para ficar fácil, porque aqui eu vou vou ordenar o eixo um por essa daqui. Como é que a gente vai criar essa coluna aqui? A lógica é bem semelhante com o que a gente fez com os trimestres, tá? Só que aqui a gente pode escolher o trimestre, ó, quando for igual a um, eu quero que seja igual a um. E aí, quando não for nessa condição, quando o trimestre for igual a um, ele traz o número um. Quando não for, ele vai trazer o número do mês mesmo. Beleza? Então ele vai ficar do primeiro, todos os meses do primeiro trimestre vai ficar com o número um, aí depois ele vai pegar 4, 5, 6, 7, beleza? Então a gente vai fazer isso para os outros eixos também. Coluna condicional, ordem 2 do trimestre for igual a um, ele traz aqui um. Nova condição, quando o trimestre for igual a 2, ele vai trazer aqui 2. Se não, ele vai trazer o número do mês, perdão. Ok. Ordem 3. Ordem 3. Se o trimestre for igual a um, ele vai me trazer um. Adicionar a cláusula, se o trimestre for igual a 2, ele vai me trazer 2. Se o trimestre for igual a 3, me traga o número 3. Se não, ele vai me trazer o número do mês. Seleciona a coluna, o número do mês. E aí, para o quarto, eu não preciso, porque como eu já criei uma. Eu já tenho aqui, ó, o próprio número do trimestre, tá vendo? Então eu posso ordenar o quarto eixo, que são os trimestres, por ela mesma, tá? Então eu vou selecionar esses três aqui. Opa. Transformar o tipo, alterar tipo, botar como inteiro, arquivo, fechar e aplicar. Deu a minha tabelinha lá, então eu venho aqui na minha tabela de calendário e aí eu vou ordenar, né? Eixo um, ordenar por ordem um. Eixo 2, ordenar por ordem 2. Eixo 3, ordenar por ordem 3. E o eixo 4, eu ordeno pelo próprio trimestre. Ordenar por trimestre. Beleza? Vamos ver se funcionou aqui. Então vamos lá. Primeiro, mês a mês, ok? Segundo, primeiro trimestre.
Primeiro trimestre, abril, maio, junho, julho, perfeito. Segundo trimestre, primeiro, segundo, julho, agosto, setembro, perfeito. Então é exatamente isso aqui que a gente quer. Beleza? Resolvido. E agora a gente vai partir para fazer essa mudança aí, né, de quando exibir o trimestre e ele exiba o valor da média e não o valor do faturamento. Então, o que é que a gente precisa fazer isso aqui, né? O que é que acontece? Quando a gente faz isso, é, eu preciso. Na verdade, deixa eu botar aqui o. Quando eu seleciono aqui, por exemplo, o segundo trimestre, então o que é que meu eixo está mostrando, né? Então, o meu eixo está mostrando aqui o primeiro, o segundo trimestre. Pera, deixa eu primeiro e segundo trimestre e depois mês a mês, né? Então eu quero que quando aparecer aqui no eixo, primeiro trimestre, ou segundo trimestre, ou terceiro, ou quarto trimestre, ele vai utilizar a medida de média. Quando ele aparecer o mês mesmo, eu preciso que ele exiba o valor do faturamento. Então eu preciso selecionar o que é que ele vai aparecer aqui no eixo, né? Para eu conseguir criar a minha condição. E qual é a fórmula que a gente usa dentro aqui no DAX, que a gente consiga selecionar o valor para a gente conseguir criar essa condição e o Power BI entenda o que é que a gente está querendo construir, o que está querendo exibir aqui. A gente vai usar a função de usar ou criar algumas variáveis com selected value, e aí, para a gente depois que tivesse esse mês selecionado lá, no valor selecionado, ele vai criar a nossa condição. Beleza? Então vamos aqui por parte, criar uma nova medida. Ahn, vamos lá. Vamos botar aqui, deixa eu ver o nome dessa medida aqui. Exibição. Eixo, bora botar eixo. Exibição. Deixa assim. E, então vamos lá. Vou criar a primeira variável aqui, que vai ser eixo 1. Eixo 1 vai ser igual. Opa, esqueci do 1 aqui, ó. Eixo 1, ele vai botar aqui, ó, selected value do eixo 1. Beleza? Se eu copiar isso aqui tudo pra gente não digitar tudo de novo, né? Vamos lá. Variável eixo 2, selected value do eixo 2 aqui. Variável do eixo 3 e variável do eixo 4, ele vai selecionar o valor que está no eixo 4. Por que que eu estou fazendo isso, né? Eh, então, quando eu selecionar um desses parâmetros aqui, quando eu estiver selecionando eh, segundo trimestre, por exemplo, ele vai exibir no eixo os valores do eixo 2. Então, por isso que eu estou botando aqui, eu trazendo esse eixo 2 aqui e selecionando o valor dele. Porque a depender do que ele selecionar ali, eu vou exibir um determinado valor, ou uma determinada medida, né? Ou a média ou o faturamento. Então, se ele aparecer nesse eixo, no Selected Value, ele me retornar o nome lá, primeiro trimestre ou segundo trimestre, ele vai calcular a média. Se ele retornar qualquer outra coisa, ele vai me calcular o faturamento. E é essa condição que a gente vai criar aqui agora. Para a gente criar essa condição, qual é a função que a gente usa aqui? É a switch, né? Que é muito mais simples do que a if, se a gente fosse construir isso dentro da if, né? Então vamos lá, switch, true logo aqui. E aí vamos lá. Primeira coisa, se é, o valor do eixo 1 ele foi igual a primeiro trimestre, então a gente vai criar, na verdade, só as condições para os trimestres, quando aparecer os trimestres, né? Foi igual aqui o primeiro trimestre. Então, o que é que ele vai me retornar aqui? Opa, o que é que ele vai me retornar vai ser a medida de média, opa, a média mensal, ok? Eu vou copiar isso aqui, criar as outras. Vamos lá. No eixo 2 aqui agora. Se no eixo 2 ele me retornar o primeiro trimestre, e aí tem outra condição agora aqui, ou, né? Agora a gente vai ter que usar o ou aqui, porque o eixo 2 tem outros trimestres, né? Ou o eixo 2 foi igual a. O eixo 2 foi igual ao segundo trimestre, então ele retorna a minha média também, ok? Vamos copiando isso aqui, porque toda hora a gente vai ter que ir aumentando aqui as condições. No eixo 3
Se no seu primeiro trimestre, ou no eixo 3 foi igual ao segundo trimestre, ou, de novo, né? Ou no eixo 3 foi igual ao terceiro trimestre, ele me traga a média, ok? Copiei isso aqui de novo. Vamos lá, eixo 4 igual ao primeiro trimestre. Se o eixo 4 foi igual ao segundo trimestre, eixo 4 foi igual ao terceiro trimestre, vamos copiar isso aqui, ou, mais uma condição, vamos lá, ou eixo 4 aqui foi igual ao quarto trimestre, ele me traga a média de faturamento também, ok? Deixa eu puxar aqui para o lado. E se não cair em nenhuma dessas condições, o que é que ele vai me trazer? Ele vai me trazer a medida de faturamento. Eu vou fechar aqui o switch, ok. Beleza? Então, agora o que é que a gente vai fazer? Em vez de colocar aqui a medida de faturamento, a gente vai colocar essa medida que a gente acabou de criar, o eixo exibição. Cheque faturamento. Vamos lá. Mês a mês, o faturamento, primeiro trimestre. Aqui, ó, ele calcula a média, beleza? E aí vem os outros meses, segundo trimestre, média e média. Perfeito. Então, a parte mais difícil já foi. É, já criamos aqui a média por mês, já tá tudo funcionando, tudo trocando certinho. Massa, né? E agora só tá faltando mais um detalhezinho que é a gente criar uma condição aqui de cor, né? Então a gente vai fazer uma mudança de cor aqui, porque quando a gente seleciona o primeiro trimestre, como tá a mesma cor dos meses aqui, então fica meio é, muito mais difícil de identificar o que é que tá acontecendo, né? Ah, deixa eu pegar essa medida aqui, ó, que ele tá, ó, tá aqui zero. E aí, como é que a gente vai fazer as cores, né? Condicional de cor. Eu vou usar a mesma, eu vou também fazer por medida, tá? E aí tem um detalhezinho, ó. Quando a gente clica aqui no parâmetro, a gente olha aqui nas tabelas listadas aqui no lado, perceba que ele só tem o eixo e só tem isso que ele criou aqui, esse parâmetro que ele criou, né? Mas se a gente vier aqui nas tabelas, na lista de tabela, ó, se a gente vier aqui na nossa lista de tabela, ele tem o. Cadê? Perceba que ele tem três colunas, tá vendo? Ele cria uma coluna que é com esses nomes aqui que a gente deu. Ele pega os campos, né, as colunas da tabela calendário lá, e ele coloca aqui, ó, um eixo pedido, que é a numeração dessa tabelinha que ele criou aqui, tá? E para a gente criar essa condição de cor, a gente vai utilizar essa tabelinha aqui, ó, que ela tá oculta, tá vendo que tem esse olhinho aqui, ó? Então ela está oculta, então por isso que a gente não enxerga ela do outro lado, mas a gente consegue utilizar ela dentro de uma medida sem problemas, beleza? Então vamos lá, criar outra medida aqui, nova medida, vai ser o nome vai ser cor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer então a gente vai criar, eu vou criar uma variável aqui para ele selecionar essa última coluna que eu mostrei, que é a numérica, para a gente criar uma condição em cima dela, né? Porque quando, deixa eu criar ela aqui primeiro para dar uma olhadinha, para você dar uma olhadinha. Vou botar var, vai ser, deixa eu botar o que aqui? Botar id. Vai ser igual a selected value. Selected value. Eita, selected value. Nossa. Selected value. E aí a gente vai botar aqui, ó, eixo, né? Eixo pedido, que é aquele número, um númerozinho. Então o que é que está acontecendo aqui? Aqui no eixo, quando eu Quando eu clicar aqui, por exemplo, no mês, ele vai me trazer aquele número zero. Se eu clicar no primeiro trimestre, ele me traz o número um. Se eu clicar no segundo trimestre, ele vai me trazer aquele número 2. Ou seja, eu estou selecionando aqui, de fato, aquele conteúdo ali, a depender do que eu selecionar na minha RTS, que aqui sem querer a medida saiu. Bora fazer de novo. Nova medida, por. Vamos lá. Criar variável aqui. Vai ser VID
Selected value do eixo pedido aqui. Eixo pedido. Beleza? Vamos dar um return aqui. E aí o que é que vai acontecer? Vamos lá. Se o meu. Vamos, switch de novo, de vazar também a condição. Vamos botar true. E aí criar minha condição. Se o meu VID ele for igual. Se o meu VID aqui ele for igual a zero, o que é que ele vai selecionar aqui? Ele vai me trazer o selected value. Eu vou pedir para ele selecionar o nome do mês, que é correspondente a esse daqui, tá? De calendário, nome do mês. Se o meu VID for igual a 1, eu fiz errado ali em cima. Selected value, eixo 1. Selected value, cadê? De calendário, eixo 1. Beleza? Próximo. VID foi igual a 2. Selected value, eixo 2. Próximo ponto. VID foi igual a 3. Selected value, eixo 3. Já já eu explico o que é que vai acontecer aqui. Não se preocupe. Se meu VID foi igual a 4, selected value, eixo 4. E vou fechar o meu true aqui. Então, o que é que está acontecendo aqui? É, quando eu estou pedindo, porque eu vou precisar disso aqui na condição, porque quando eu selecionar aqui o meu, por exemplo, aqui o terceiro trimestre, ele vai selecionar, ele vai me retornar algum valor que está no eixo, né? Então eu vou selecionar um valor que esteja no eixo 3, né, que a gente criou. Então, beleza? Então, quando eu fizer essa condição aqui lá dentro das cores, lá para escolher a cor, você vai ver que eu vou. Como a gente pode criar agora condições com base no texto, então essa seleção aqui ele vai retornar para mim um valor de texto e aí eu posso criar a cor com base nisso. Então, vou selecionar aqui o meu gráfico, vou aqui na coluna, em cores, eu vou clicar aqui em FX e aqui eu vou colocar o valor do campo. Opa, valor do campo não, valor vai ser regra, tá? Vou clicar aqui em regra e vou escolher a medida que eu acabei de criar, que foi essa medida de cor. Pronto. E aí aqui eu posso escrever, ó, como ele está retornando ali um texto, que é o select value, né? Então, quando ele retornar aqui, por exemplo, o primeiro trimestre, e aí eu tenho que colocar, obviamente, igualzinho lá, né? Eu vou escolher essa cor mais, o rosa mais claro aqui. Beleza? Vou adicionar uma nova regra, segundo trimestre. Eu só preciso criar agora para as condições de trimestre, né? Nova regra, terceiro trimestre, nova regra, quarto trimestre. Pronto. Criei minhas condições. Toda vez que no selected value aparecer um desses valores aqui, eu quero que ele me retorne essa nova cor. Ok. E tá lá. Finalizado o nosso desafio. Fala sério, muito massa, né? Muito legal esse artifício. Usar switch, usar DAX. Ó, switch é uma função extremamente importante, justamente para você criar esses visuais customizados. Geralmente você vai utilizar a switch. Ele realmente é uma função muito poderosa, tá? E aí, o que é que deixei para o final, né? Então, ó, resolvemos. Nosso negócio está pronto aqui. Um desafio muito legal. Então, dá o seu like se você gostou, né? Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de colocar um comentário aí, qual a parte que você mais gostou, o que é que você achou, o que é que você aprendeu de novo aqui, tá? E eu quero te mostrar agora uma curiosidade que eu descobri eh, criando esse desafio, né? Uma coisa bem interessante, né? Eu até procurei
na documentação, lá no, procurei alguns vídeos, documentação de DAX para tentar entender, para ver se existia algum conceito com base nisso, mas eu quero te mostrar uma coisa bem interessante com relação à criação dessas condições utilizando esses parâmetros de campo, tá? Eu vou criar uma página nova aqui. Ah, só um detalhezinho que você pode customizar aqui, ó, esse daqui, o tipo de seleção, porque você, para não permitir que selecione dois, duas opções ao mesmo tempo, né? Você vem aqui, ó, em configuração de segmentação, seleção. Você coloca aqui a seleção única, ele muda até o estilozinho aqui, ó, fica essa bolinha, fica muito mais bonito, inclusive, né? E só permite que você selecione apenas um valor. Beleza? E agora vamos lá para a curiosidade. Quando eh, acontece e quando crio essa segmentação aqui, ó, isso aqui já é legal, que eu já queria te mostrar. Perceba que quando eu puxei essa coluna que ele criou do parâmetro, ele me trouxe essa tabelinha aqui, ó, com todos esses valores, beleza? Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, um segmentador, deixa eu ver se vai ser certo aqui. Pronto. Aqui, ó, eu tenho esse segmentador. Quando eu não tenho nada selecionado, ele vai me mostrar tudo, todas as opções, né? Todos os valores do eixo um, que é esse aqui, o do eixo do mês, né? Todos os valores do primeiro trimestre, todos os valores do segundo trimestre e todos os valores do terceiro, né, do terceiro trimestre, e assim vai, né? Então, se eu selecionar aqui para ele só mês, ó, ele vai mostrar só o que tem no primeiro mês. Selecionar só o primeiro trimestre, ele vai mostrar de fato aquela coluna. Só que uma coisa interessante é que quando a gente não tem nada selecionado, ou se eu selecionar todos, ele vai me exibir todos os valores que tem disponível ali para o meu eixo, né? E é como se fosse é, todos esses valores agora, eles fazem parte do seu eixo, beleza? Tudo isso aqui agora é o seu eixo, é o eixo X no nosso, no nosso exemplo aqui, né? Todos esses valores aqui é o nosso eixo. E aí, quando a gente está construindo, por exemplo, como ele tem alguns valores que se repetem, é como se toda vez que esse valor aqui, por exemplo, eu tenho que julho, está se repetindo aqui, né? É como se ele fosse o mesmo, a mesma coisa, tá? Se eu tenho setembro aqui, que ele se repete para os 3 meses, é como se ele aparece aqui 3 vezes, mas é como se ele fosse apenas um. Eu vou tentar te explicar com por que eu estou falando isso, né? Quando a gente cria a condição, por exemplo, se eu quiser criar uma condição aqui para o mês de setembro, né? Eu quero, por exemplo, que toda vez que eu selecionar lá setembro, a gente criou a condição para o trimestre, né? Mas eu quero criar uma condição para setembro aqui. E eu quero que toda vez que setembro aparecer, ele exiba, em vez de média, em faturamento, ele vai exibir o faturamento dividido por 2. Beleza? A gente vai fazer isso. É, mas deixa eu partir para a teórica aqui para tentar te passar o que eu acabei descobrindo aqui. Então, é como eu quero exibir o valor de faturamento dividido por 2. Então, eu não preciso criar é, condições para todas as vezes que aquele mês de setembro aparece. Se eu criar a condição com apenas uma dessas colunas que aparece em setembro, por exemplo, eu posso criar aqui a condição no mês de segundo trimestre. Ele vai se aplicar a todas as vezes que o valor de setembro aparece, independente de quais opções ali dos meus parâmetros eu exiba. Quer ver? A gente vai fazer eh, esse, esse exemplo aqui e você vai ver como ele é bem curioso. Então, por que que eu estou te falando isso? Porque quando a gente criou essa medida aqui, ó, do eixo exibição, a gente criou esse tanto de condições aqui, eu não precisaria criar isso tudo. Basta eu criar uma condição com uma coluna só, que me mostre todos esses quatro aqui, ó, e aí que ia dar certo de qualquer jeito. Para ver, vou deletar isso aqui, ó. Eu vou deixar só selected value do eixo 4, vou deletar isso aqui tudo, e depois eu vou fazer o exemplo de setembro para você ver também como interessante. Eu vou tirar também o switch aqui, como só tem uma condição agora, a gente pode usar o if, que é mais simples. Eu vou colocar aqui, ó, if 4, tal, tal, tal. Ele vai, se cair uma dessas condições aqui, se for primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre, ele vai me exibir a média. Se não, ele vai exibir o faturamento. Ou seja, perceba que eu estou criando a condição apenas com a minha. Estou criando apenas condição com a coluna referente ao quarto trimestre aqui, ó, que tem todos os valores. Então, se eu der um enter aqui, bora voltar aqui para a nossa tabela. Perceba que, ó, o segundo trimestre, o primeiro trimestre está selecionado aqui, ó, eu criei a condição com essa coluna
com a coluna correspondente ao quarto trimestre, tá? Mas eu estou com o primeiro trimestre aqui e ele está me exibindo o valor do primeiro trimestre na média. Segundo trimestre, a mesma coisa. Tá vendo? É bem interessante, né? Tipo, se eu acrescentar lá, por exemplo, a questão do. Bora pegar aqui o setembro, né? Então, vou pegar aqui switch. Ah, mas setembro eu teria que fazer. Vamos botar aqui, ó. Valor 2, esse 2, né? E aqui, ó. If, se o eixo 2 ele for igual. Aqui agora tem que ser um texto, né? Setembro. Deixa eu deletar o restante aqui. Eu vou apagar isso aqui tudo. Não vai fazer mais sentido, né? Setembro. Então eu vou trazer aqui o faturamento, que não vai fazer a média que não vai fazer sentido, né? Então vai ser o faturamento dividido por 2. Se não, ele traga o faturamento mesmo. Beleza? Então, perceba que eu estou criando uma condição aqui, ó, só com o eixo 2 e quando exibir setembro. Então, independente de quais opções aqui eu selecione, se ele exibir o mês de setembro no eixo, essa condição vai funcionar. Então, aqui não tem, obviamente, né? Então, mas semestre, perdão, segundo trimestre aqui, ó. Perceba que setembro ficou agora, ó, 560. Antes era 1.100 e alguma coisa. Vou selecionar o primeiro trimestre aqui, ó. 560. Vou selecionar o mês aqui, 570. Então, eu achei isso bem interessante. É como se todos aqueles valores eles fossem o mesmo. Todos esses valores aqui agora, ó, eles fazem parte do eixo. Então, basta eu criar uma condição. Se eu quiser criar uma condição com um desses valores aqui, ou com dois ou com três, basta eu selecionar a coluna que tem aquela, que entre naquela condição, né? Seja o mês, seja o trimestre. Ou seja, eu não preciso criar a condição para todos os meses. Legal, né? Bem interessante. Essa, pelo menos, foi a lógica que eu achei, né? Faz sentido. Mas se você também souber aí uma explicação mais eficiente, coloca aqui nos comentários também para compartilhar com a galera. Beleza? Então, por hoje é só, galera. Se você gostou, não esquece de dar o like. Ah, lembrando, ó, vai aqui no link aqui embaixo. A gente já tem o desafio da próxima semana, ele está aberto. Já pode pegar lá. É mais simples do que isso aqui, tá? Vai ser mais rápido também. Não tem tanta dificuldade assim. Ou seja, os nossos desafios eles são de vários níveis, tá? Então esses dois últimos foram um nível um pouquinho mais avançado, mas eu vou dar uma reduzida um pouco para a gente variar, para realmente dar espaço para todo mundo. Mas não deixe de fazer, não deixe de testar, beleza? Para você aprender, saber exatamente onde é que você está errando, porque realmente a DAX é prática. É só realmente ficar praticando, praticando, tentando entender o que cada função está fazendo, beleza? E último aviso, não esquece do desafio Netflix, dos filmes da Netflix, pois esse desafio tá muito legal. Eu tô queria muito dar um spoiler do dashboard que a gente tá montando aqui, mas não posso, tá? Então, pega lá, entra no site, vê quais são as instruções, baixa os dados, monta o seu painel, usa a criatividade e lá a gente vai divulgar os melhores que a gente achar. Beleza? Forte abraço, a gente se vê num próximo vídeo. Falou!